O Barcelona de 2010 e 2011, comandado por Guardiola, encantou o mundo e é considerado por muitos um dos maiores times da história do futebol. É claro que um time como aquele, que conquistou grandes resultados dentro de campo apresentando um futebol vistoso, iria influenciar fortemente as tendências do futebol nos anos seguintes. E foi isso que aconteceu. Guardiola usa uma lógica tática chamada de jogo de posição, ou jogo posicional, que é fortemente influenciada por algumas ideias da Holanda de 74 e que tem o Johan Cruyff como um dos seus maiores precursores. Grande parte dos treinadores do mundo usam essa lógica de organizar o time taticamente a partir de estruturas mais organizadas e pré-estabelecidas. Além do Guardiola, que a gente citou nesse vídeo, a gente tem treinadores como o Xavi, o De Zerbi do Brighton, o Tuchel, o Arteta, entre outros, que seguem essa linha mais posicionalista. E se você der uma olhada nos vídeos anteriores aqui do canal, vai ver que as explicações táticas também seguem muito essa lógica posicionalista. Uma lógica posicional ajuda bastante os jogadores a se orientarem em campo, qual o desenho tático da equipe e onde os companheiros dele vão estar posicionados e como eles vão se movimentar. É uma ideia que poupa bastante energia dos jogadores nas tomadas de decisões durante a partida. Mas essa é uma maneira de enxergar o futebol que acabou ficando muito atrelada ao futebol europeu. Porém, nos últimos anos, tem surgido, principalmente na América do Sul, uma ideia tática de questionamento ao posicionalismo, partindo de uma outra lógica que ficou conhecida anteriormente como jogo funcional e que ultimamente tem recebido também o nome de relacionismo. No Brasil, houve uma certa polêmica se arrastando sobre a existência prática e a escolha do termo funcional, além do questionamento se a dicotomia entre posicional e funcional realmente fazia sentido. Quanto à ideia da existência prática desse estilo de jogo, claramente a forma como treinadores como Fernando Diniz e Renato Gaúcho pensam suas equipes é totalmente diferente do que a gente julgava normal. Dá só uma olhada nesse frame da partida da semifinal da Copa do Brasil 2020 entre o Grêmio, comandado pelo Renato Gaúcho, e o São Paulo, treinado pelo Fernando Diniz na época. Se você pausar o vídeo e contar quantos jogadores estão na tela, você vai ver que os 20 jogadores de linha na partida estão aí. Pode pausar e contar. Repare que o jogador mais à direita é o Juan Fran, o lateral direito do São Paulo na época, que está mais ou menos na metade vertical do campo. Ou seja, os 20 jogadores de linha estão do lado esquerdo de ataque do São Paulo e ninguém está no lado direito. Isso pode parecer estranho, mas dentro da lógica do relacionismo faz sentido. Aliás, voltando à discussão do termo, talvez a palavra relacionismo, como foi cunhada recentemente pelo treinador escocês Jamie Hamilton, resume bem essa ideia. E antes que alguém diga, isso não é viralatismo, é só porque eu realmente acho que o termo relacionismo resume melhor a ideia. Enquanto a lógica posicional pensa na construção do jogo a partir da forma como o time se posiciona em cada fase, a lógica do relacionismo foca na capacidade intuitiva dos jogadores da equipe se relacionarem entre si. O relacionismo, em tese, busca dar mais peso às qualidades técnicas e à capacidade de improviso aos jogadores. Se atente para a expressão dar mais peso. Não quero dizer que a lógica posicional não dê espaço para a criatividade dos jogadores. Numa ideia posicional, também existe espaço para se criar estratégias para deixar um jogador habilidoso no mano a mano para desequilibrar no drible, por exemplo. Depois recomendo que você veja o nosso vídeo sobre o quadrado no meio campo. Aquilo é uma lógica posicional e pode ser usada para favorecer jogadores habilidosos a desequilibrarem numa jogada individual, mas usando desenhos táticos para fazer isso acontecer. Numa lógica relacionista, o desenho tático fica em segundo plano. O desequilíbrio aqui vai ser gerado pela aproximação dos jogadores, troca de passes rápidos e a mudança de direção da bola, que pode causar confusão na defesa e abrir espaços. E que espaços vão ser abertos? Nem sempre dá pra gente ter uma certeza, por isso que os jogadores de ataque precisam ter liberdade de movimento para ler a jogada rapidamente e aproveitar qualquer espaço que apareça. Por isso, no relacionismo, a capacidade técnica altamente apurada para jogar num espaço curto e a criatividade para tomar decisões rapidamente não são somente desejáveis, elas são necessárias. Isso porque nesse estilo de jogo, muitas vezes se aglomera uma grande quantidade de jogadores num espaço curto e, consequentemente, se exige um refino técnico dos jogadores para manipular a bola sempre perto do pé e pouquíssimo tempo para decidir o que vai fazer. Além dos técnicos citados anteriormente, o Fernando Diniz e o Renato Gaúcho, outros treinadores como Dorival Júnior do São Paulo, Eduardo Cudê do Internacional e até mesmo o Ancelotti do Real Madrid podem ser citados como treinadores que aparentam ter uma lógica parecida. Essa ideia é altamente adaptável para a cultura do futebol sul-americano e especialmente o brasileiro por dois grandes motivos. O primeiro é o futebol de rua que, apesar de estar cada vez menos comum, ainda é popular no Brasil, por exemplo. Muitas crianças brasileiras crescem jogando futebol em espaços muitas vezes curtos e improvisados e em terrenos irregulares, como ruas, calçadas e terra.
desenvolvendo desde cedo a capacidade de improvisar e responder rápido aos obstáculos que o terreno do jogo proporciona, como o toco de árvore, quina de calçada, etc. Inclusive, um dos grandes admiradores do futebol de rua era o próprio Cruyff, uma das figuras mais conhecidas do jogo de posição, que muitas vezes criava exercícios de treino tentando simular brincadeiras de rua. O próprio rondo, muito comum em treinamentos e aquecimentos de grandes clubes, é uma versão da brincadeira do bobinho, que também é chamado de quadrado em outros lugares. Um segundo motivo, dessa vez mais formal, é a popularidade de outro esporte na América do Sul, o futsal. O futsal é um esporte inventado no Uruguai, muito semelhante ao futebol, mas praticado numa quadra. Cada time no futsal possui um goleiro e 4 jogadores de linha, jogando numa quadra de até 40 metros de comprimento por 20 de largura, sendo que, em muitos locais, as quadras são bem menores que isso. E para a gente ter uma ideia de comparação, a densidade de jogadores num campo de futebol é de cerca de 375 metros quadrados por jogador. Já numa quadra oficial de futsal, essa densidade é de 80 metros quadrados por jogador. Ou seja, no futsal o espaço de jogo é muito mais reduzido e, consequentemente, o jogador está sempre perto da bola e participando ativamente do jogo. Isso acaba exigindo dele a capacidade de jogar no espaço curto, dominando e manipulando a bola sempre perto do pé e constantemente tomando decisões rápidas e muitas vezes intuitivas. Grandes jogadores de alto nível de renome mundial atualmente tiveram contato com o futsal quando jovens. Jogadores como Neymar, o Ronaldo, Ronaldinho, Felipe Coutinho, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Antony e até o Messi são alguns exemplos de jogadores sul-americanos que jogaram futsal muito cedo. Vale lembrar também que o futsal é bem popular em alguns países da Europa, como Portugal, Espanha e Rússia, e jogadores como Xavi, Iniesta e Cristiano Ronaldo também jogaram futsal. As fontes sobre esses jogadores terem passado pelo futsal estão aqui embaixo na descrição. Tudo isso foi para contextualizar que jogadores com esse perfil favorecem muito o jogo relacionista. E aproveitando a deixa, também na descrição nós vamos deixar o nosso mini curso gratuito de futsal. É um vídeo só com mais ou menos meia hora de conteúdo extremamente denso. Caso eu tenha interesse, é só ir lá e assistir. Mas como dissemos anteriormente, a parte mais evidente do relacionismo é a aproximação dos jogadores ao redor da bola, que favorece a troca de passes curtos e induz uma superioridade numérica para o time com bola. Um ponto que vale salientar é que, como os jogadores estão próximos e trocam passes rapidamente, os deslocamentos da bola são sempre muito curtos e as mudanças de direção na trajetória é sempre constante. Isso faz com que os marcadores muitas vezes sejam pegos no contrapé quando não conseguem interceptar a bola ou fazer o desarme. Por outro lado, é inevitável o aumento da pressão na região da bola, exigindo dos jogadores, como falamos, uma capacidade muito alta de manipular a bola no espaço muito curto e tomar decisões rapidamente. Porém, a aglomeração dos jogadores para troca de passes curtos e rápidos é vista como vantagem na lógica relacionista, tanto que é muito comum a gente ver times que jogam nessa lógica preferindo avançar a jogada pelo lado mais ocupado do que pelo lado mais vazio. Mas é claro que nem tudo no relacionismo é puro caos. Essa lógica tem princípios-chave que ajudam a tomada de decisão dos jogadores. As combinações com 2, 3 ou até mais jogadores também são muito trabalhadas para gerar e aproveitar os espaços na defesa adversária. Uma combinação básica muito usada é simplesmente uma tabela, que alguns chamam de 1-2, com o jogador tocando a bola e passando nas costas do seu marcador. Porém, outras combinações mais complexas podem surgir naturalmente, desde que sigam os princípios do relacionismo. Por exemplo, imagine uma combinação simples com 3 jogadores, cada um marcado individualmente. O jogador com bola toca para um companheiro e faz um avanço sem a bola. O jogador que recebeu passa para um terceiro jogador, que rapidamente escora para o jogador que iniciou a troca de passe e vem se projetando para frente. Nesse cenário, os toques são muito rápidos, os 2 jogadores mais avançados receberam a bola e naturalmente receberam a pressão dos seus marcadores. Porém, o tempo que eles passaram com a bola foi tão curto que os marcadores não conseguiram pressionar a tempo e rapidamente a bola chegou novamente no primeiro jogador, enquanto esses 2 marcadores estavam no contramovimento, sendo pegos no contrapé e dando vantagem para quem estava recebendo a bola no embalo. É claro que não obrigatoriamente essa combinação vai ser dentro de uma lógica relacionista, mas ela traz elementos muito característicos dessa ideia. E nesse exemplo imaginário que a gente acabou de mostrar, podemos ver outro ponto extremamente importante, a ultrapassagem do jogador que toca a bola. É o famoso toca e passa ou toca e me voe. Dependendo da função que o jogador exerce dentro do sistema coletivo da equipe, claro que um zagueiro não teria tanta liberdade assim para fazer isso constantemente, esse papel é fundamental para o avanço do time, passar a bola para um companheiro e atacar um espaço vazio.
Mas claro, apesar das combinações serem uma arma poderosa dentro do relacionismo, os jogadores também podem optar por tentar desequilibrar através do drible, desde que julguem que a situação é propícia para isso. E é óbvio que, jogando numa zona congestionada constantemente, é natural que algumas perdas de bola possam acontecer, mas a pressão pós-perda é outro ponto importante dentro do relacionismo. Como geralmente as equipes que usam essa lógica costumam atacar agrupadas, elas podem conseguir criar uma zona de pressão rapidamente na zona da perda da bola e tentar uma recuperação imediata, evitando o contra-ataque. Num vídeo só, não dá pra gente esgotar todo esse assunto. Há muitas coisas para se falar sobre esse estilo, sobre o Fernando Diniz, que é a grande referência desse modelo atualmente, sobre como ele resgatou o futebol do Ganso, que parece ser um jogador feito para essa lógica também, enfim. Mas também existem alguns textos de um escritor anônimo, conhecido pelo codinome de Joseph Bozic, que aparentemente cunhou o termo ataque funcional. Se quiser, você pode pesquisar sobre o trabalho dele para se aprofundar um pouco mais também sobre esse assunto. Fico por aqui, recomendo que você veja nosso vídeo sobre criação de espaços no futebol, ou o vídeo aprofundado sobre táticas de futsal que recomendamos anteriormente. Eles estão aparecendo aí na tela, clique e assista agora mesmo.